Graça e paz. As palavras de Jesus na cruz chamam sempre a atenção e tem uma mensagem importantíssima. Afinal de contas, ele que toda a vida ensinou e falou, deixou nas suas últimas palavras coisas importantes. Lá em Marcos capítulo 15, no versículo 34, nós temos aquele famoso grito de Jesus. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Esse grito na cruz tem sido muitas vezes entendido de modo escandaloso. Até um antigo crítico do cristianismo no segundo século, chamado Celso, falou: ele morreu gritando, ele morreu achando que tinha sido abandonado por Deus. E assim também muitas pessoas tentam dizer que esse dito de Jesus era um momento em que ele se descontrolou ou que ele perdeu a fé. E até algumas obras apócrifas tentam dizer que ele gritou isso para enganar o diabo. E há até o Evangelho de Pedro, uma obra apócrifa que foi trabalhada por muitos autores aí. Esse Evangelho de Pedro transformou o grito em meu poder, por que me abandonaste? Então a ideia de que Jesus está só perdendo alguma coisa do seu poder, mas enfim, o ponto é que essa frase, ela é registrada em Mateus, na forma mais hebraica, em Marcos, na forma mais aramaica, e ela é importante para entendermos o que Jesus estava passando na cruz. Em primeiro lugar, é bom lembrar que sim, Jesus na cruz estava passando uma agonia que nunca passou antes. Não é imaginar que o sofrimento físico da cruz fosse uma coisa fácil. Na verdade, o Evangelho nunca explora esse aspecto do sofrimento da cruz, do sofrimento da dor física, dos males que aquilo tudo fizeram para Jesus, a flagelação anterior. Mas nós devemos imaginar que isso foi extremamente aflitivo. E não é difícil imaginar isso. Então, Jesus na cruz está sofrendo a aflição física, a aflição moral de estar nu, dependurado lá naquele madeiro, sendo escarnecido por todos, sobretudo a aflição espiritual. O Paulo vai dizer, os textos bíblicos vão dizer que Jesus carregou na cruz os nossos pecados. Naquele momento ele sentiu a vergonha, o mal-estar, as náuseas, o peso, a culpa do pecado. Talvez nós humanos, pecadores, estamos acostumados a lidar com isso, de simular, fingir e tratar o pecado às vezes como coisa leviana. Até justificamos, não, mas eu fiz porque ele me provocou, uma coisa assim. Mas Jesus nunca tinha, ele mesmo, carregado o pecado. Ele tinha sofrido o pecado dos outros, mas o dele não. E não era o pecado dele que ele estava carregando agora, ele carregava o pecado do mundo nas costas. Então o grito de Jesus, Deus meu, por que me abandonaste? É um grito verdadeiro. De uma forma paradoxal que nós não podemos explicar pela lógica humana, Deus estava se afastando de Jesus, porque Jesus, naquele momento, estava morto espiritualmente, estava carregando os nossos pecados, levando as penas e a culpa e o pesar e as consequências do nosso pecado. Então, o grito é verdadeiro, mostra uma grande tristeza, um grande abatimento que já começou no Getsemane. Lembra? Ele disse: minha alma está triste até a morte. Então Jesus não estava encenando no Getsemane. Ele estava realmente muito mal e ele precisava orar e se preparar para enfrentar aquilo. E agora na cruz ele está sentindo todo o peso. Mas além desse grito ser um grito de desespero, de derrota, de mal-estar, ele paradoxalmente é um grito de vitória, porque ele é o início do Salmo 22. Agora veja, vou fazer uma coisa que você vai lembrar. Nós todos lembramos muito bem do Salmo do Bom Pastor, Salmo 23. Se eu começo, o Senhor é meu pastor, a pessoa logo complementa, nada me faltará, tal. E a pessoa sabe, muitos sabem decorar o Salmo inteiro. Quando Jesus grita na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando literalmente a primeira frase do Salmo 22. O Salmo 22 é um salmo do sofrimento do justo.
E então Jesus está se declarando, está interpretando aquele momento do seu sofrimento na cruz como o sofrimento do justo. E mais que isso, ele está dizendo que, na continuidade do Salmo, todo mundo os judeus que leem os Salmos, cantam os Salmos, eles sabem que a continuidade do Salmo, no fim o justo é vitorioso, é vindicado. Ele até sugere, embora a palavra não esteja lá, de uma vitória, de uma ressurreição. Então o grito, Deus meu, por que me abandonaste? É como se ele desse a deixa para que a pessoa continuasse citando o Salmo de cabeça e chegasse no ponto final que o justo que sofre é vitorioso. O justo que sofre é afirmado justo por Deus. O justo que sofre ressuscita e tem grande sucesso na bênção que Deus lhe dá. Então o que quero dizer com isso? Que o grito de Jesus, ele carrega, além do desespero, a vitória. E essa caráter... Então vamos escolher qual lado? É vitória ou é derrota? As duas coisas. É a derrota por sofrer o pecado, é a vitória por limpar o pecado do mundo. É a dor que aquele momento carregou, mas também é a satisfação de fazer a vontade de Deus, ser o justo que sofre para salvar os outros. Então, enfim, o grito de Jesus na cruz não é o grito de um homem sem fé, não é o grito de alguém que se descontrolou. E não é também as palavras de um ator ensaiando e falando agora, é a palavra certa para dizer. Brotava de Jesus a Escritura, que ao mesmo tempo era a sua expressão de desespero e de fé e de vitória. E é dentro desses dois aspectos que nós podemos aprender que o grito de Jesus, Deus meu, por que desamparaste, foi falado por nós, para nos salvar e também nos dar esperança de salvação. Esse é o Jesus, nosso Salvador. Graça e paz, fique com Deus, até mais.